Muito obrigado. Meu nome é Javier Moreno, fui diretor do jornal El País durante muitos anos, e agradeço a presença neste debate final destes 2 dias sobre as relações entre o Brasil, Espanha, o Mercosul e a Europa. Quero agradecer ao ministro Gilmar Mendes por sua presença aqui, o ministro Aloysio Nunes. Aqui, ministro, e ao embaixador da Espanha, Rafael. E o embaixador da Espanha, Javier Vizcaya. E, obviamente, a todos vocês que estão aqui também nesta sala um pouco escura, numa sexta-feira em Madrid, com o sol que tem lá fora. Então, eu agradeço sinceramente a presença de vocês. Como eu disse antes, eu trabalhei em El País, mas antes de ser diretor de El País, eu estive trabalhando na seção de economia do jornal e lembro perfeitamente o nascimento do Mercosul, as experiências. E nos últimos anos também vi de perto todo o processo de negociação do acordo bilateral com a Europa, as dificuldades constantes. Me entenderam, né? Desculpe a tortura momentânea. Então, nos últimos anos, eu acompanhei as negociações e as tensões em torno dessas negociações, em alguns países mais que em outros, mas em outro ambiente do mundo, outro contexto mundial que mudou com a chegada do presidente Trump nos Estados Unidos e outros fatores geopolíticos mundiais. Então, este acordo, depois nós vamos falar sobre prazos e expectativas. O prazo para isto, mas acho que está a ponto de ser aprovado em um contexto geopolítico e econômico mundial muito diferente do que existia na época em que estava sendo negociado este acordo. E isto aconteceu de uma forma muito rápida. Então, também, mais rapidamente ainda, as empresas se cansam. Isso é o que eu queria perguntar ao ministro. Hoje de manhã eu li no Financial Times que as exportações da China em abril, em dólares, aumentaram 8%, apesar dos problemas com os Estados Unidos, porque foram capazes de redirecionar parte dessas exportações para o Sudeste Asiático e para a Europa. Então, é verdade que nós estamos em um contexto, um ânimo mundial, um ambiente mundial em relação à parte comercial muito mais complexa que antes de quando estava sendo negociado esse acordo, mas vemos também que as empresas se adaptam rapidamente e esquivam essas dificuldades. Senhor ministro, antes de começar, eu queria esclarecer que aqui, em algum momento, como me disseram, existe uma espécie de programa de inteligência artificial que está medindo quando cada um está falando, porque, no final, isso vai ser compensado. Então, por favor, respondam não só apenas o que eu digo, se podem me pedir a palavra, vamos manter aqui um diálogo dinâmico. E como é o último painel também, não é que não vamos aqui assinar o acordo depois desses 2 dias, mas eu acho que vale a pena dedicar parte do tempo a perguntas do público. Então, não se preocupem com o tempo, mas nós temos aqui um cronômetro, e se quiserem me interromper ou se interromper, então, ministro, eu gostaria de lançar primeiro essa pergunta. Vamos chegar a um acordo, esse acordo vai começar em um contexto totalmente diferente, mas, ao mesmo tempo, é um acordo resiliente, porque a China, por exemplo, foi capaz de resolver este problema, pelo menos agora. Este era o contexto que vocês esperavam para poder voltar a negociar este acordo Mercosul-União Europeia?
Todos nós que acompanhamos essa questão já há algum tempo, tivemos inicialmente a sensação de que haveria progresso nessa temática e também tivemos a sensação de que este acordo jamais sairia. Houve um juízo em torno disto, até que vieram as últimas negociações e se falou, a própria atuação da secretária-geral, Delaine, e se disse o acordo tem possibilidade de sair e numa perspectiva adequada para ambos os blocos. Tivemos depois as considerações vindas da França, Macron e todas essas questões, e aí acontece alguma coisa, pelas análises que nós temos lido nos últimos tempos, de que o advento do governo Trump se tornou um facilitário, um estimulador deste acordo, e é nessas condições que se está fazendo a leitura, talvez, deste arranque, desta deflagração desse processo. De qualquer forma, é um processo curioso em termos históricos, mas nada inédito. Muito obrigado, senhor ministro. Eu peguei o microfone. Bueno, pode passar o microfone. Aí passa o embaixador. E temos poucos microfones. Então, por favor, senhor ministro, a segunda pergunta para o senhor. O Brasil é uma grande potência econômica e diplomática, não só no Mercosul, em toda a América Latina. Aí no Mercosul e na América Latina, está aí dividindo com o México, mas se destaca aí na União Europeia, é o primeiro país de investimento, é o primeiro país de investimento direto da União Europeia, portanto o Brasil está bem posicionado para aproveitar ao máximo os benefícios deste acordo. Como o senhor foi ministro das Relações Exteriores no Brasil, como o senhor acha que o Brasil devia lidar com esta situação, tendo em vista esse novo contexto agressivo com a administração Trump nos Estados Unidos, que é muito diferente ao contexto que existia na época em que começou a negociar este acordo, não só quando foi criado o Mercosul, mas quando começou a negociar este acordo. Eu acho que, em comparação ao que nós temos agora, as dificuldades que nós tínhamos anteriormente são menores, são menos significativas. Aqui não tem ninguém da Embaixada Francesa, a França sempre está aí criando problema, botando dificuldades. Ontem eu estive no Banco da Espanha, que mostra que é o país com maior, que provavelmente mais vai se beneficiar com este acordo. O Brasil, o investimento estrangeiro no Brasil, então a Espanha tem interesse em que esse acordo seja assinado. Espanha e França, por seus problemas internos com agricultores, está aí colocando pegas nesse acordo. Mas isso não são problemas grandes comparados com o contexto em que foi
fundado o Mercosul e que esta negociação começou. Como é que nós deveríamos lidar com este novo clima mundial, esse novo contexto mundial? Como é que o Brasil deveria lidar com isso? Bom, em matéria de clima mundial, eu já vi vários. A vantagem de quem tem 80 anos, mais ou menos a mesma idade que o Luciano, sou um pouco mais velho que o Luciano Coutinho. Ambos somos baby boomers, Luciano e eu. Eu estou no meu 8º Papa, você imagina. Então... Eu já vivi o fim da União Soviética, já vivi antes disso o início da descolonização, vivi também o período da euforia da liberação dos mercados, né? Enfim, tudo isso nós vivemos, portanto a ebulição sempre permaneceu. E eu fui, só esclarecer, eu sou essa pessoa que está aqui, viu? Quem talvez esteja... Eu trabalho hoje na Apex, uma agência brasileira de promoção de exportações, e fui ministro de Relações Exteriores, num período em que a retomada da negociação entre o Mercosul e a União Europeia aconteceu. Porque, embora tenha se iniciado essa ideia nos anos 90, ficou muito relegada a discursos ocasionais. Mas o impulso realmente ocorreu diante de uma conjuntura política em que nós tínhamos governos liberais no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Inclusive o governo do Uruguai é um governo de esquerda com participação do Partido Comunista, mas que queria, como quer hoje, sempre teve ter acesso maior aos mercados. Bom, esse acordo estava praticamente concluído quando eu deixei o Ministério de Relações Exteriores no final do governo Temer. Havia uma outra questão que estava ainda pendente, mas já estava, como se diz no Brasil, apalavrado. Questão do prazo de desgravação de autopeças, disciplina da cabotagem, já estava resolvido, né? Mas a incerteza política decorrente das eleições europeias que viriam, a desconfiança quanto ao que aconteceria no Brasil na eventualidade da eleição Bolsonaro. E, por que não dizer também, um déficit de legitimidade do governo Temer, né? Isso tudo levou a que não se concluísse naquele momento e foi assinado finalmente a conclusão técnica no governo Bolsonaro. Sobretudo com base naquilo que já existia. Foi reaberta a negociação em bom momento, porque permitiu essa reabertura que nós incorporássemos uma dimensão essencial ao acordo, que é a dimensão do clima e o comprometimento com o Acordo de Paris, né? Também abrigou o novo acordo, a nova versão, sensibilidades brasileiras em compras governamentais e uma certa garantia, retórica ainda que seja, aos europeus e também aos brasileiros, de que haveria compensações caso houvesse um influxo não previsto de comércio. Bem, hoje as coisas estão prontas para assinar. Na época em que eu estive no Ministério, não havia um consenso político no Brasil sobre esse assunto. A esquerda brasileira, assim a direita também, gosta muito de proteger o nosso mercado. Tinha razões para isso. Mas os meus amigos do PT não gostavam do acordo porque diziam que isso inverteria uma prioridade da política externa brasileira, que devia ser sul-sul, incluindo o norte. Mas, enfim, isto hoje está absolutamente superado pela liderança do presidente Lula, que compreendeu a importância econômica e política do acordo com o Mercosul. A União Europeia, também nesse meu tempo, não querendo voltar muito atrás, quando concluímos essa primeira parte, essa negociação que estava à frente, a negociadora europeia, Cecília Malmström, era norueguesa, se não me engano, sueca, pronunciou a expressão autonomia estratégica. A primeira vez que eu ouvi um europeu falar sobre esse assunto. Um assunto que para nós brasileiros já é, para nós, favas contadas. Mas naquele momento eu entendi essa visão, essa colocação da importância da autonomia estratégica tinha quase que uma natureza corporativa, defesa de uma competência do governo da União Europeia, não é? Hoje vai muito além disso. Hoje é uma necessidade compreendida por atores amplos das sociedades europeias da importância de termos, com um acordo com o Mercosul, parceiros confiáveis do ponto de vista do comércio, do ponto de vista das regras, do ponto de vista da estabilidade, da confiabilidade,
né? E parceiros da importância do Brasil, também dos nossos parceiros do Mercosul, para a solução de alguns problemas que são vitais, percebidos como vitais pela sociedade europeia, como saúde, como meio ambiente, como segurança alimentar, clima, né? Tudo isso é percebido hoje com muita dramaticidade em razão da colaboração que deu o presidente Trump para isto, né? Agora, não é mais uma questão da Comissão Europeia, embora seja também a aprovação do acordo, seja também um ponto de honra, digamos assim, da política da Comissão Europeia atual. Ela luta para aprovar o acordo por razões da sua política também, da legitimidade política da Comissão Europeia, mas também em razão da importância que tem este acordo para, não apenas para a economia, hoje a tarifa média que o Brasil impõe, o Mercosul impõe à importação europeia é coisa de 11%, média, mas em alguns casos é muito mais, enquanto que, ao contrário, é de 2%, né? A União Europeia já perdeu espaço no comércio com o nosso país, com o Brasil, embora mantenha a sua posição de primeiro provedor de investimentos. Mas comércio e investimento vêm juntos, não é? Daí porque o ministro da Fazenda brasileiro, que esteve aqui recentemente, enfatizou a importância do acordo, não pela quota agrícola que nós vamos ter, que é muito pouco, mas porque o comércio traz investimento. Luciano Coutinho conhece bem Karl Marx e sabe que comércio e investimento são etapas, são momentos diferentes da valorização, do mesmo processo de valorização do capital. Raul Jung também estudou isso quando era jovem. Então, comércio traz investimento. Comércio traz investimento. Por isso é que o Brasil há um grande consenso nacional, um dos poucos que acontecem, infelizmente, no Brasil, para apoio ao acordo. Recuérdeme que le dé logo 10 minutos ou 3 minutos. Depois eu vou dar os minutos no final. Nós somos originários do mesmo parte. Por alusión. Eu saí do PSDB, mas não saí desse partido inicial em que eu entrei, e você também. Bueno, yo en descargo del ministro Nunes. Agora, com essa foto aqui para Luiz Nunes, tem um filtro, a minha também, eu acho que quando eu fiz a primeira comunhão, quando eu tinha 13, 14 anos, todos nós estávamos mais jovens. Eu levo 6 papas, você ganhou aí por 2. Senhor embaixador da Espanha na China, entendo que o senhor está aqui por seus conhecimentos e a forma de defendê-los, e se não, porque esteve como embaixador na China durante muitos anos, e a China hoje é um player fundamental em toda esta conjuntura política, geopolítica e comercial, e desde que essa parte e geoestratégico também nos últimos anos, o que é que nós podemos esperar da China? Falando sobre este acordo, eu citei o relatório que eu ouvi no Financial Times, não tinha dados da América Latina, mas a China, durante muitos anos, está aí está investindo e criando laços para levar exportações, não só no sul da Ásia, mas também na América Latina. Como é que isto se afeta de alguma forma esta implosão do sistema do comércio mundial que nós conhecemos nas últimas décadas, agora que está a ponto de ser assinado e de entrar em vigor o acordo Mercosul.
Eu fui embaixador na China até 1 ano, depois trabalhei com política exterior e fui também do papel da Espanha-Brasil. E eu gostaria de destacar a importância que tem a perspectiva de que este acordo seja ratificado com o Mercosul, da União Europeia com o Mercosul, porque era um escândalo que a União Europeia levasse 25 anos negociando isso, que fosse preciso 25 anos para chegar a este acordo. Este acordo é fundamental por várias razões. Primeiro, porque a multiplicação dos intercâmbios comerciais, a Europa não tem um comércio muito importante com o Mercosul, ao contrário da China, que eu sei que sim tem, mas é uma potência de investimento. Então, isso vai permitir, como disse o ministro, que o comércio e o investimento cresçam. E eu vejo também como uma ratificação estratégica por parte da Europa, como um entendimento de que, neste momento, a relação com a América Latina é mais importante do que nunca. Primeiro, porque a América Latina é a única região do sul global que tem os mesmos valores políticos e culturais que a Europa. E porque interessa às duas partes, a América Latina e a Europa, consolidar esta relação num contexto global onde estão Trump, Xi Jinping e Putin. Isso facilitou essa ratificação deste acordo. E, obviamente, existem outros interesses legítimos, como os agricultores franceses, e isso não é muito relevante. Estamos em um contexto em que precisamos um do outro, e este acordo vai ter um impacto que vai além do impacto econômico, vai ter impacto estratégico e político de amplo alcance. Por exemplo, o Brasil é líder no sul global, é um país muito importante, com muito peso internacional, e a América Latina está usando menos das suas possibilidades, pesa pouco na definição dos grandes assuntos globais. E o Brasil pode desempenhar um papel muito importante. Pensando em termos não só do Brasil, mas em termos de toda a América Latina, Mercosul, mas de toda a América Latina em geral, para ajudar a América Latina a participar mais nos debates, nas discussões globais e fortalecer a voz dos latino-americanos. E tudo isso porque é pouca, ao contrário do Brasil, que sim tem voz. E a Europa, que viveu num contexto estratégico tranquilo até pouco tempo, agora se depara em que não pode confiar sua defesa a Trump, nem pode continuar com a complacência na luta tecnológica pelo desenvolvimento da computação quântica ou da inteligência artificial. Os estúdios de Draghi e de Rita diz o que é que nós devemos fazer para isso. E o esforço para consolidar essa defesa europeia mostra também que não podemos continuar como estávamos vindo até agora. Precisamos uns dos outros. A Espanha leva muito tempo fazendo um trabalho constante de aproximação entre a Europa e a América Latina. O fato de demorar 25 anos de fazer este acordo faz parte também deste trabalho. Não é fácil convencer nossos parceiros europeus para que se aproxime de forma substantiva à América Latina. E pensamos que esse é o nosso interesse. E a Espanha sabe que o que é bom para a América Latina e para a Europa é bom para a América Latina e para a Espanha é bom para todos. E temos que fazer isso de uma forma bem feita. Com este acordo do Mercosul, a China é um parceiro importante comercialmente para a América Latina e para o Brasil. Tem um grande comércio com o Brasil. No Global, a iniciativa dessa faixa de rota sempre teve uma atitude muito clássica de que a China dá tecnologia e tira as matérias-primas. A Global Gateway tem uma abordagem diferente. Já estão pensando em mecanismos de processamento do lítio em países da região latino-americana, como Bolívia, e também uma aliança para fortalecer as capacidades digitais da América Latina.
deixar um valor agregado na região e não tirar tudo daí. Então, nós temos coisas que oferecer à América Latina e também defender nossos valores, porque a América Latina tem valores democráticos importantes. E há alguns meses, em setembro, a China organizou uma reunião no Rio de Janeiro sobre direitos com a CELAC. E não sei se a América Latina é consciente disso e devem defender seus direitos democráticos fundamentais. Então, temos uma oportunidade agora, porque os dois estão interessados nesta aproximação, não só comercial, mas também política. Muito obrigado. São ustedes diplomáticos. Os senhores são diplomatas, ministros do Tribunal Supremo, ou Supremo Tribunal. Eu sou jornalista, especialista em me queixar, reclamar, e eu sou pago por isso. De fato, eu estava olhando de perto. Eu acho que a prolongada negociação, todas as armadilhas da França eram incompreensíveis, escandalosas, e ainda bem foram superadas. Ou nem tanto assim, ministro. O senhor está no Supremo Tribunal Federal, talvez possa dar um ponto de vista jurídico muito preciso sobre isso. Certo? Podemos falar das ratificações. Faltam trâmites, burocracia na Europa. O que aconteceria se alguém, eu estou pensando na França em particular, sob a desculpa de salvaguardas ambientais, colocasse outra trava no processo, colocasse mais obstáculos? Haveria capacidade legal de parte do Brasil de seguir essa demanda? Nos últimos anos, especialmente durante o governo Bolsonaro, nós tivemos uma realidade bastante adversa no que concerne, por exemplo, as questões ambientais, e com desmanches e desmontes de órgãos de supervisão ambiental e a despeito de termos uma legislação bastante rigorosa no que concerne ao meio ambiente e termos a consciência da importância da defesa do meio ambiente. Isto foi completamente superado a partir de 1º de janeiro de 2023, com a chegada ao poder do governo Lula, e o Brasil retomou os seus claros compromissos de defesa do meio ambiente. Também a Corte Suprema Brasileira atuou fortemente já durante o governo Bolsonaro, no sentido de obrigá-lo a respeitar os nossos compromissos internacionais, por exemplo, o Fundo da Amazônia, ou mesmo evitar desmontes ou desmatamentos em áreas indígenas. Então, essa temática me parece extremamente bem equacionada no Brasil. Para não falar na aprovação anterior do Código Florestal, que também criou regras bastante claras no sentido da preservação e da defesa do meio ambiente. Hoje, me parece que há uma clara consciência no Brasil de que não se faz atividade agrícola ou qualquer atividade exploratória em detrimento do meio ambiente. Também temos discutido com muita ênfase a temática da proteção ao clima como um tema extremamente relevante. Temos, inclusive, uma jurisprudência em torno disto. De modo que, a mim me parece
que eventuais dúvidas que surgiram ao longo desse tempo hoje se revelam infundadas, ou, para usar até um termo usado pelo Moreno, talvez sejam pretextos. Não há, de fato, nenhuma razão para justificar a não celebração do acordo com argumentos de que o Brasil é predador em matéria de meio ambiente. Pelo contrário, nós somos extremamente zelosos em relação a isso. É claro que temos desafios enormes. Somos um dos maiores países do mundo, 8 milhões, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Temos um imenso território situado na Amazônia e temos feito esforços enormes para zelar. Mas os dados indicam, por exemplo, que caiu significativamente o chamado desmatamento ilegal ou queimadas. Em suma, temos plena consciência, como também os europeus têm, da importância da defesa do meio ambiente, e também temos sofrido os efeitos das tragédias climáticas, como vivemos no Rio Grande do Sul, não faz muito, aquelas cheias decorrentes de problemas climáticos globais. Ministro, muchas gracias. Muito obrigado, senhor ministro. Estamos chegando ao final do primeiro bloco. Eu acho que teremos alguns minutos para perguntas. Eu ainda tenho uma pergunta para o senhor e para o embaixador. Se puderem ser breves, eu agradeço. Em muitas ocasiões, nós ouvimos discursos sobre o diálogo com China, com Canadá. Como diplomata, minha pergunta seria: o Mercosul pode se permitir, nem são debates, mas flertes realmente paralelos entre Brasil, China e Canadá, sem que isso retire conteúdo do bloco? É isso que acontecia faz pouco tempo. Até o presidente Lula falou: talvez a gente precisasse começar a negociar com o Canadá quando ainda o tratado nem tinha entrado em vigor. Até estávamos falando de incluir mais pessoas. Seria problemático. O que o senhor acha? Sim, um acordo de livre comércio com a China, eu acho, do ponto de vista político, muito difícil. Eu me lembro, quando eu era ministro das Relações Exteriores, a primeira reunião que tive com meus colegas do Mercosul, o ministro do Uruguai aventou essa hipótese. Eu disse a ele: se eu concordar com isso, eu não posso andar na rua em São Paulo, posso passar em frente à Fiesp, porque eles me matam a pauladas. A Fiesp é a Federação dos Industriais de São Paulo. Mas eu creio que é muito delicado isso, mas nós temos outros tipos de acordos com a China, inclusive um acordo de parceria estratégica global, que, no meu entender, enfim, não suprem muito essa coisa. Agora, há realmente uma negociação que foi iniciada com o Canadá, foi interrompida, mas o presidente quer retomar. Fechamos muito recentemente um acordo com Singapura, Mercosul-Singapura. A União Europeia, saindo do acordo com a União Europeia, os países do EFTA provavelmente seguirão no mesmo embalo, não é? De modo que o Brasil acordou para a necessidade que tem o Mercosul de diversificar a sua inserção econômica no mundo através de acordos dessa natureza, não é? Outros países já fazem isso há muito tempo. A Espanha, 80% do comércio internacional da Espanha é feito com base em acordos acordos bilaterais, não é? Mas, enfim, acho que isso é perfeitamente possível, necessário. Agora, só uma palavra sobre o que você diz a respeito do agricultor francês, Javier. É difícil, é incompreensível. Não, é compreensível, desculpe. É compreensível porque, primeiro, a importância que a agricultura tem na política francesa, pelo sistema eleitoral francês distrital majoritário, com 600 e tantos distritos, o peso do setor agrícola é enorme.
Segundo, o apego da França sempre à proteção da sua agricultura. Não é à toa que o PAC, a Política Agrícola Comum, a PAC, surgiu de uma iniciativa da França, uma demanda da França. Né? O agricultor francês, é preciso, isso foi dito ontem, você distinguir o grande agricultor, a grande corporação agrícola, e o pequeno agricultor, que vive com enormes dificuldades e que é massacrado, ele se sente massacrado por regras, por regulamentos, por decisões tomadas na comunidade europeia e que o afetam em relação ao uso de fertilizantes, pesticidas, meio ambiente, bem-estar animal, defesa do meio ambiente, que ele percebe como um custo imposto por uma autoridade que não tem legitimidade para isso. Isso alimenta o nacionalismo, isso alimenta a rejeição ao acordo com a União Europeia, porque é mais fácil você jogar a culpa no inimigo externo. Nós vamos ser inundados pela produção de carne no Mercosul. Mentira, claro que é mentira. A cota que o acordo prevê são 99 mil toneladas, que equivale mais ou menos a um hambúrguer por ano para o europeu. É isso. Não é? No entanto, é fácil para para expressar sua inconformidade, dizer: é o inimigo externo, é o Mercosul, essa gente meio esquisita que vem do Brasil. Não é? É isto. Gracias, ministro. Embajador, seguindo. Obrigado, senhor ministro. Continuando com o tema, certo? Eu não quero que a França vire o bode expiatório da reunião. Mas é verdade que não tem tanta diferença, visto desde a perspectiva brasileira, entre os setores agrícolas, agropecuários, alimentares em geral. Entre França e Espanha não tem tanta diferença. Eu vejo uma grande diferença. Eles controlam muitos setores e grandes empresas na Espanha. Nós não controlamos nada na França. Mas fora isso, eu não vejo tanta diferença. Porém, a Espanha impulsionou esse acordo desde sempre. Viu as vantagens com a cabeça clara e talvez tenha sentido menos medo ou menos a tentação de usar esse medo como arma política na negociação e no discurso interno. Senhor embaixador, a pergunta é: quais os riscos, os danos que representariam para a Espanha um atraso importante da posta em vigor do acordo? A gente já correu esse risco e sofremos as consequências do fracasso de não tê-lo ratificado por 25 anos. Por 25 anos, a relação entre a América Latina e a Europa ficou por baixo do nível que deveria ter. Já pagamos o preço. Acho que agora existem oportunidades dos dois lados para parar de pagá-lo. Como eu disse, a Espanha investe muito na América Latina, particularmente no Brasil. Seria muito desejável um aumento do comércio paralelamente entre a América Latina e Europa, Brasil, Espanha, etc. Até agora, eles ficaram por baixo do nível que podiam ter. Eu falei que Brasil tem uma porcentagem altíssima de comércio exterior, mas Uruguai e Peru também. E China acabou de construir um porto no Peru, isso com visão estratégica. Então não podemos ficar indiferentes frente à presença da China na região. Eu não quero demonizar a China. Se China conseguiu o que conseguiu, é porque fez muitas coisas do jeito certo. Temos muito a aprender da China, mas defender os nossos interesses, especialmente os nossos valores. Agora mesmo, no mundo de Trump e do Putin e Xi Jinping, esses valores estão em perigo. Eu sei que o comércio é a defesa dos direitos humanos por um caminho diferente. De fato, a União Europeia, no acordo que não foi ratificado, mas foi assinado com China em 2020, nós colocamos cláusulas com proteção de direitos dos trabalhadores e houve uma restrição às exportações chinesas vindo de Xinjiang por denúncias de trabalho forçado. É verdade que nós fazemos o possível. Nós não podemos ter uma varinha de condão e transformar a China, a Rússia, em países que gostaríamos que fossem. Eles são como são e precisamos aceitá-los como são. E a partir daí,
nos defender. Nos defender sobre as questões que vão contra os nossos valores e tentar trabalhar com eles do jeito que dá para trabalhar. Agora, com Rússia, a coisa vira muito mais difícil. Certo, então, para concluir, eu vejo que a IA chegou ao mesmo tempo, certo? Eu gostaria de acabar com uma pergunta, para depois abrir o diálogo para o público. É quase como um sonho. É o último diálogo de 2 dias. Ficamos perto do final de 25 anos, de suor e lágrimas por não ver o acordo avançar. Então, qual seria o seu sonho para 2030, 2025? Qual o projeto icônico que simbolizaria a aliança entre o Mercosul e outros países, certo? Imaginem um grande projeto em que? Infraestruturas digitais? Alguma coisa em que os senhores possam falar? Aqui a gente pode demonstrar e simbolizar o sucesso dessa aliança. Um sonho. Sí, los diplomáticos tienen más fantasía que los juristas. Eu acho que a concretização desse acordo é a concretização de uma construção política da mais alta relevância para o Brasil, para o Mercosul, para a União Europeia, e eu acho também para o mundo. Isso pode ser um engate de um novo processo de globalização que envolva temas nos quais tanto o Brasil, União Europeia, como o Brasil e a União Europeia são muito caros aos dois lados. Clima, a saúde, a democracia, a igualdade, né? a governança do digital. São temas que são muito caros aos dois lados. E em torno desta relação, nós podemos fazer um baile, meu caro embaixador Roberto Azevedo, um baile para onde nós possamos convidar outros parceiros que queiram dançar conosco. Não é? Então, esse é, no meu entender, um grande projeto político que é quase que um sonho, mas é um sonho que vai se realizar. Eu não tenho dúvida de que, apesar de todas as dificuldades, nós vamos enfrentar, estamos sendo enfrentadas e nós vamos ganhar. Obrigado, ministro, embajador, y acabamos con el ministro Mendes. Pues yo exactamente de acuerdo con el ministro. Estou totalmente de acordo com o ministro e espero que este acordo seja um dinamizador das relações em diferentes níveis, o meio ambiente, a projeção e fortalecimento das energias renováveis nas duas regiões, nas visitas políticas, que são poucas neste momento, dos dois lados. No fundo, tanto a América Latina quanto a União Europeia devem prestar mais atenção a essa relação política, que surjam mais iniciativas, mais investimentos, aumente o comércio, que aumente as relações em todos os sentidos, inclusive na relação dos direitos humanos e proteção da democracia, porque a rivalidade entre a China e os Estados Unidos e o mundo ocidental em geral é uma rivalidade política, tecnológica, militar, comercial e econômica, mas também uma batalha ideológica de ideias. Existem dois sistemas neste momento. Antes parecia que só parecia o sistema liberal democrático, era referência para todos. Alguns estavam mais próximos, outros menos, mas era referência para todos. Agora existem dois. E o sistema chinês, que a China está convicta de que é melhor, cada vez avança mais no sul global, não tanto na América Latina, porque a América Latina tem raízes políticas e culturais parecidas à da Europa, mas em outros setores do sul global. Então, temos que estar juntos ideologicamente e resolver problemas que a América Latina tem e que a Europa não tem, como a explosão social, as irregularidades nas economias, a insegurança,
na Europa, nós não podemos continuar olhando para a América Latina com um olhar europeu. Temos que saber o que é que eles vivem e não dar lições. Temos que saber qual é a realidade que eles têm e tentar ajudá-los. Talvez nesses últimos 25 anos tivesse sido mais eficaz não negociar um acordo de livre comércio. Estamos lutando para que as mentes e as almas livres de todos nós. O embaixador foi de democracia e gostaria que o ministro Mendes concretizasse este sonho em 5, 10 anos na democracia. De um certo constrangimento de ter demorado tanto para que este acordo se consolidasse. Mas, por uma dessas trampas da história, isso se dá também num momento histórico muito marcante e, muito provavelmente, um dos fatores determinantes tenha sido essa crise instalada. Mas é fundamental também destacar que esse acordo se dá entre blocos que têm valores culturais e históricos comuns. Isto é fundamental. Como sabem, o Brasil é o maior país do bloco do Mercosul, é talvez a terceira ou quarta democracia do mundo, que deu provas de resiliência, como nós vivemos não faz muito, e que mostrou ser uma democracia sólida, comprometida com os direitos fundamentais. Recentemente, um professor inglês, Thornhill, observava também, e são valores comuns que nós temos, que o Brasil foi um país que, sem ter passado por guerra, conseguiu se esforçar no sentido de construir um Estado social de direito. A Constituição nossa insiste nesses valores, não só de direitos fundamentais civis, mas também de um Estado social. Eu vejo também como positiva a celebração deste acordo nesta perspectiva. Ministro, muito obrigado. E agora abrimos... Muito obrigado. Abrimos agora para perguntas do público. Ui, tinha que ter parado antes. Parei muito. Tem 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Por favor, eu gostaria de pedir que se identifiquem e que sejam perguntas curtas e respostas igualmente curtas. O senhor aqui da gravata, depois aqui, a senhora lá atrás e a outra aqui. Eu fui negociador brasileiro do Acordo Mercosul-União Europeia e era o brasileiro que estava na sala quando o acordo foi concluído em fins de junho de 2019. Hoje, o Brasil exporta mais para a Coreia do Sul do que para a Espanha, mais para Singapura do que para a Alemanha, mais para a Malásia do que para a Itália, mais para a Tailândia do que para a França. Minha impressão é que, mesmo com o acordo, isso não mudará tanto. Então, eu queria me associar a algo que disse aqui o chanceler Aloysio, de que a dimensão dos investimentos é também um dos principais efeitos colaterais desse acordo. Dito isso, a altura de cruzeiro só vai ser alcançada se o próximo grande acordo que o Brasil fizer for um acordo com ele próprio. Porque na medida em que o Brasil, por exemplo, tem 32% de impostos como percentual do PIB, ainda que você consiga uma baixa dramática, por exemplo, do acesso ao mercado europeu, e o mesmo aconteça para a possibilidade de investimento europeu no Brasil,
A distância que esses 32% do Brasil representam para a média dos mercados emergentes é de 13%. Então é como se o Brasil aplicasse sobre ele próprio uma gigantesca tarifa comercial. A lição da história parece ter sido que os acordos internacionais são grandes convites à catalisação, à aceleração de reformas internas. Queria fazer essa ponderação, porque eu vejo como umbilicalmente conectada a dimensão do acordo internacional como o empurre para as reformas internas. Eu queria, sobretudo, o comentário do chanceler Aloysio. Eu não poderia estar mais de acordo que estou. Né? Acho que a conclusão desse acordo pode ser um catalisador de reformas, vai levar a uma diminuição das barreiras que pesam sobre as importações, e isso vai levar também, penso eu, a uma dinamização do próprio Mercosul, a partir da diminuição a reforma tributária que já está feita, que resolve uma parte importante disso, de modo que eu acho que nós estamos indo num caminho bom, um caminho positivo. Aqui estou com a pergunta. Sim, sou jornalista e minha pergunta será muito breve. A minha pergunta é para o ministro Gilmar Mendes. Uma investigação da Reuters mostrou que juízes que tiveram, digamos, decisões favoráveis contra Trump estão sendo perseguidos, com uma ação direta do Elon Musk nas redes sociais. Como vê essa situação e acha que no Brasil há um risco disso acontecer? Obrigada. Eu diria que o Brasil é um bom exemplo também nesse contexto. Na linguagem do futebol, as pessoas disseram que até que ganhássemos a Copa de 1958, nós tínhamos o complexo de vira-lata. E hoje nós temos algo que apresentar no campo da institucionalidade. Sem dúvida nenhuma, é um país que respeita os direitos humanos, que respeita os direitos fundamentais, que tem dado respostas a esses ataques à democracia. E as comparações são muito fáceis. O 6 de janeiro nos Estados Unidos, o 8 de janeiro no Brasil. No Brasil, aqueles que invadiram palácios foram punidos e estão sendo responsabilizados ou já foram responsabilizados. Quem os instigou também. E quem os instigou, e, portanto, demos respostas cabais em relação a isso. Aqueles que causaram isso ou que inspiraram isso foram tornados inelegíveis, portanto, não puderam se recandidatar. Eu acho que o Brasil apresenta aqui uma série de bons exemplos ao mundo. E nós garantimos a independência judicial, como todos sabem. Reclamamos, às vezes, de decisões judiciais, mas nós sabemos que a solução para decisões judiciais é se recorrer para a Corte Superior. É disso que se trata. Sí. Buenas tardes. Boa tarde. Sou Alejandro Gomes, sou diretor executivo da Câmara da Espanha no Brasil e gostaria de transmitir a sensação das empresas que estão no Brasil sobre o favor da assinatura deste acordo. Isso sempre está em nossa agenda, em colaboração com a Embaixada da Espanha, e estamos totalmente a favor. As empresas espanholas instaladas no Brasil, quero lembrar que a Espanha é o segundo investidor no Brasil, temos um grande peso no Brasil, e as empresas espanholas que estão ali apoiam totalmente
a assinatura deste apoio, porque vai aumentar os investimentos e estimular o comércio internacional. Muito obrigado. A última. O tema é Mercosul, mas eu queria fazer aqui. Sim, Raul Jungmann, diretor do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Mas aqui fazer uma provocação. O Mercosul está voltado para o Atlântico Sul, ou seja, os países fundantes e principais, Argentina, Brasil, Uruguai, para ficarmos apenas aí, estão voltados para o Atlântico Sul e o Pacífico, ou seja, o restante da América do Sul, nomeadamente Chile, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela. Nós não temos nenhuma ambição de integrar, porque é fundamental exatamente essa ligação, como é o caso do Porto de Xangai, via Peru. Então, nós paramos aí. O que é que nós temos mais adiante para pensar em termos de integração? Esse desafio, o que fazer? A Luísa falou que, a rigor, o acordo a União Europeia-Mercosul vai dar uma nova dinâmica, e talvez seja essa a dinâmica no âmbito do Mercosul. Chile hoje já é associado, né, e certamente temos possibilidade de desenvolvimento. De fato, essa até foi a premissa inicial da minha fala. Talvez esse seja um input necessário para o Mercosul, esse acordo União Europeia e Mercosul, para que nós possamos avançar. Raul, você sabe, hoje nós temos já um acordo de associação econômica com o Chile, que é extraordinariamente ambicioso e positivo, que não se resume apenas às tarifas, mesmo porque não era necessário um acordo sobre tarifa, porque nós estamos ligados àquele sistema de preferências da associação da ALAD, né? Mas temos isso. Há um esforço para aproximação econômica e política com os países andinos, mas existe hoje um programa de integração física entre os países, entre o Brasil e os seus vizinhos, que é um programa muito ambicioso, realista e que está sendo executado por ferrovias, por rodovias, além da integração energética que já existe. De modo que o Brasil hoje tem uma relação muito desimpedida e livre com seus vizinhos, né, e que só tende a ganhar na medida em que nossa inserção no mundo seja cada vez maior. Ministro, obrigado. Embajador, quería... Sí, si no, no. No, nada más, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Estou totalmente de acordo com o que foi dito, e existe uma consciência de que o Brasil pode promover uma maior integração entre a América Latina para corrigir esta falta de peso global da América Latina. Desculpem por... Tem outras pessoas que queriam fazer perguntas, mas a organização já está aqui me pressionando, já não vai mais me convidar e vai me mandar para o inferno. Então, vamos terminar aqui. Quero agradecer a todos a participação, ministro Mendes, ministro Nunes, embaixador da Espanha. Muito obrigado.